E aí você, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Barroso, 31 anos de odontologia. Estamos aqui hoje em mais um Pod Crendo, podcast da equipe Núcleo Endo. E essa é a professora Adriana Marques, 21 anos de odontologia, exatamente. E estamos aqui reunidos mais uma vez, nesse episódio muito especial, para falar sobre por que dentistas vão a congresso. Por quê, doutora Adriana? Por que, no seu entendimento, dentistas devem frequentar congressos? O que você acha disso? Para se atualizar, conhecer pessoas, fazer amizade, aproveitar as promoções dos estandes, né? Isso aí. Tudo isso e um pouco mais. A gente quer aproveitar. Na verdade, esse episódio nasceu de uma oportunidade agora recente que nós tivemos, que já é o segundo congresso que a gente faz nesse ano de 2025, né? Que foi o Odonto Experience, lá em Portugal, na cidade de Sintra, belíssimo. Tivemos uma experiência maravilhosa lá, um grupo de profissionais de altíssimo nível, e além da gente ter tido a oportunidade de palestrar, de levar os nossos assuntos, os assuntos que são, né, a excelência nossa, a gente também tem a oportunidade de assistir a excelência, né, os assuntos de excelência de outros grandes colegas. E isso é um processo que, particularmente, sabe, Adriana, tem me feito pensar muito, né, porque eu começo sempre dizendo assim, eu sempre faço uma reflexão com os alunos da pós-graduação. Eu sempre digo assim, gente, vocês precisam ir a um bom congresso de endodontia, porque lá é a oportunidade que vocês têm de vocês se atualizarem, né? Tudo aquilo que você falou e disse muito bem aqui no nosso início. Vocês atualizarem, de vocês, né, entenderem como é que está a evolução, o andamento da especialidade. Mas eu, durante muitos anos, eu fiquei, vamos dizer assim, mergulhado nos congressos de endodontia, porque, como especialista raiz, que sou, e muito me orgulho, né, da minha escolha, eu sempre fiquei muito focado nos congressos de endodontia. Mas esse ano, especificamente de 2025, essas duas oportunidades que nós tivemos foram oportunidades onde a gente estava presente em congressos de odontologia, não de endodontia só. Haviam endodontistas ali, assuntos de endodontia, por sinal, tal, mas todas as outras áreas ali, se não todas, pelo menos a maior parte das áreas da odontologia estavam ali representadas. E isso tem me levado assim a profundas reflexões que eu acho que eu me sinto na obrigação de trazer para a gente conversar um pouco sobre isso. Não, interessante que você falando que a gente vai muito em congresso de endodontia, a gente foi em congresso de endodontia, então agora a gente foi no congresso de odontologia no geral. A gente voltou na terça-feira junto com um especialista lá da nossa clínica, ele, caramba, vocês estiveram com o professor tal. Eu não tinha nem noção que ele era o fera que ele era. Lógico que eu desconfiei que ele era fera porque ele estava lá, e pela aula que ele deu, a palestra que ele deu foi maravilhosa. E aí que eu fui ver, assim, que tem gente que é fãzão dele lá, que eu tive noção mais ainda da grandiosidade, né? Da grandiosidade do evento. Isso porque a gente conhece muitos professores na nossa especialidade, da endodontia, eu dentro da ortodontia também. Sim. E é um fera da prótese. Da prótese, né? O professor Fabiano Masson, por sinal, uma figura simpaticíssima, né? Uma figura muito bacana. E, pelo que a gente viu aí, pela reação que o nosso colega teve aqui, ficou ali emocionado de falar, pô, vocês estiveram com o Fabiano Masson, o cara é fera, não sei o que. Realmente, o cara é fera, eu vi isso ao vivo e a coisa. E agora meu brother. Né? E agora a gente tem ali uma proximidade. Essa sensação é uma sensação muito boa, muito gostosa. Mas antes da gente entrar profundamente no assunto, da gente mergulhar, a gente precisa lembrar agora CCC, as nossas 3 regras do Pod Crendo. A primeira, chega curtindo. Começou a assistir e tal, já chega curtindo, para você treinar o teu cérebro a olhar aquilo que é bom, a olhar aquilo que é interessante aqui, não olhar, eventualmente, uma limitação ou outra que possa acontecer,
você prestar atenção e tirar de proveito o que tem de melhor aqui que a gente vem entregar para você. O segundo C é compartilha. Compartilha. Se tudo isso que a gente está falando faz sentido para você e fez você lembrar de uma outra pessoa que também pode fazer sentido para essa outra pessoa, compartilha para essa pessoa, manda para ela, porque além de você prestar um grande serviço a ela, é uma forma de uma troca muito justa que você vai estar fazendo conosco aqui, porque isso sinaliza para o algoritmo do YouTube e do Spotify que o programa é bom, vale ser visto por outras pessoas. E isso fortalece o nosso trabalho aqui. E o terceiro C não tem a ver com o ar-condicionado que a professora Adriana está tentando ajustar aqui no estúdio. O terceiro C tem a ver com... Comente. Comente! Faça um comentário. Deixa para a gente aqui qual a sua opinião. Se você realmente frequenta congressos de odontologia na área que você tiver, ou de endodontia, se você realmente acha que isso é algo importante para o desenvolvimento profissional do dentista, o aperfeiçoamento profissional do dentista, a gente quer saber a sua opinião e quer saber se você concorda conosco ou não, e está valendo até discordar, porque a gente jamais vai levar para o coração. Afinal de contas, são só pontos de vista, né? Então, feito isso, estabelecidas as regras de engajamento, é assim que a gente diz no meio militar, quando vai haver um conflito, a gente estabelece as regras de engajamento, ou seja, o que vale e o que não vale, o que pode e o que não pode. Estabelecidas as regras de engajamento, vamos ao que interessa. Ao Pod Crendo, que é o podcast da equipe Nucleoendo. Nucleoendo, canal aberto com sucesso. Ninguém mais do que eu com sucesso. Já pensou que coisa espetacular? Então, vamos lá. Então, vamos voltar para o nosso tema aqui. A gente tem um método de ensino aqui no Nucleoendo em que a gente valoriza 3 coisas muito importantes. A primeira coisa, sem dúvida nenhuma, como dentistas somos todos nós, a primeira coisa, sem dúvida, é o desenvolvimento no sentido científico e técnico. Ou seja, a odontologia ela é uma especialidade que exige, ela demanda treinamento, porque as coisas são feitas que exigem uma habilidade manual, e isso exige, então, tempo de dedicação a treinamento, mas, ao mesmo tempo, também exige o embasamento científico, ou seja, você saber por que você faz o que você faz. Não basta saber só como fazer o que você faz, mas por que você faz o que você faz e por que você faz como você faz. Isso é muito importante para nós. Segunda coisa que a gente valoriza aqui no nosso método de ensino é justamente a gestão emocional do dentista. Você pode ver que boa parte dos temas que a gente tem discutido aqui, em algum ponto, esbarra na questão da gestão emocional. Da gente saber reconhecer as nossas emoções, da gente saber reconhecer o nosso estado interno, gerenciar esse estado interno para que a gente possa oferecer mais e melhor para os nossos pacientes. E o terceiro aspecto que a gente valoriza é o aspecto do desenvolvimento pessoal, no que diz respeito, especialmente no que tange a questão do relacionamento interpessoal, ou seja, a inteligência relacional. O dentista precisa lembrar de que ele é um ser humano exercendo uma atividade para atender outros seres humanos. E, portanto, a relação ela é a base de tudo que a gente faz dentro da odontologia. O tempo inteiro você está se relacionando. Você com o seu cliente, você com quem trabalha com você, com membros da tua equipe, você com seus fornecedores, correto? Os colegas com seus colegas indicadores, com seus pares, e você com você mesmo. Então, nós aqui no Nucleoendo acreditamos que o desenvolvimento profissional ele precisa ir nessas 3 direções. E isso me faz pensar que, mas tudo bem, onde é que você vai encaixar o Congresso? O Congresso ele vai encaixar só na questão do desenvolvimento técnico e científico. Não mesmo, né? A gente tem aqui N situações em que a gente pode desmontar esse argumento simplista. Se a gente quiser simplificar, eu posso até dizer, não, eu vou ao Congresso em busca de atualização profissional, de atualização de informação científica, de qualidade e tudo mais. Ok.
mas o que você consegue num congresso vai muito além disso. Isso aí, na verdade, é só a ponta do iceberg. Concorda comigo, professor? Né? De maneira bem primária, primitiva, quando a gente sai daqui, né, do nosso espaço, a gente como professor de graduação, eu acho que a gente vai conversar tudo isso que você está falando, mas a gente como professor de graduação, a gente sabe qual é a dificuldade, né, de você entrar para uma graduação e ser professor de graduação. Quem faz mestrado tem um sonho de ser professor, ou é muito mais fácil você montar um curso de pós-graduação ou ser professor de rede social, que você tem ali a sua autoridade baseada, às vezes, em número de seguidores. Então, assim, a gente que tem uma vida acadêmica de graduação, que a gente fez um estudo em cima de mestrado, a gente tem doutorado, a gente tem pós-doutorado. Quando a gente sai e vai para um congresso desse, a gente vai com muito orgulho em representar a universidade que a gente está. Né? Porque a gente sabe como é difícil estar num contexto desse, de conseguir entrar. Né? Não é só, né, o difícil do relacionamento. Para você expor a sua ideia. Né? Então, assim, eu tenho muito orgulho. Então, quando eu vou, assim, você está indo para se promover, ou está indo pelo seu... Foi reconhecida. Não, eu estou indo levar o nome da minha faculdade, que eu me formei, né, nessa faculdade, e hoje eu dou aula nessa faculdade com muito orgulho. Então, eu tenho muito orgulho de ir. Fala assim, você, lá no meu slide, está lá o info, você é professor? Sou professora de graduação e pós-graduação. Sim. Né? Muito legal. É muito bom, você tem toda a razão. Mas eu vou começar aqui pelo basicão, que é o que a gente está até conversando agora na hora do almoço, né? A gente está almoçando, eu, a Adriana e a Clarinha. Quem é a Clarinha? A Clarinha é a nossa braço direito, braço esquerdo, a mão, o pé e a cabeça também, um pouco, lá da nossa clínica. Né? E a gente tem o hábito de, uma vez por mês, pelo menos, a gente sentar nós três, almoçarmos juntos para a gente compartilhar ideias. E a gente estava conversando um pouco exatamente sobre isso, e eu estava dizendo o seguinte, que eu, infelizmente, eu vejo colegas com uma mentalidade um pouco equivocada sobre a profissão. Vejo muita gente por aí reclamando da profissão, da odontologia. Né? A odontologia está muito difícil, a odontologia está muito complicada, porque Deus me livre de ser dentista, e a pessoa é dentista. E assim sucessivamente. Mas, em geral, a minha fala sempre é assim, engraçado. As pessoas que eu vejo reclamarem da profissão são aquelas pessoas que menos dão para a profissão. Né? Uma coisa que eu aprendi na minha vida é que, assim, tudo no universo é um jogo de dar e de receber. As pessoas se formam na odontologia ou se formam como qualquer outra carreira profissional, Adriano, e existem pessoas que acham que aquilo ali é o pacote suficiente que elas vão carregar para o resto da vida delas. E a partir daquele pacote ali, vão existir soluções suficientes para elas resolverem os problemas das pessoas ao longo da vida. Isso é uma ilusão, um engano muito grande. Né? Por quê? Porque a gente sabe que as profissões da área de saúde, especialmente da área de saúde, são profissões que avançaram muito. Se a gente puder olhar aí, meu Deus do céu, na história, nos últimos 50 anos, o que nós tivemos de ganho em relação ao que a ciência proporcionou na área da ciência da saúde, em termos de melhoria de qualidade de vida, de aumento de expectativa de vida do ser humano, porque muitas coisas foram descobertas, muitas coisas foram transformadas, muitas práticas foram transformadas ao longo desse espaço de tempo. Eu não vou falar da odontologia como um todo, embora eu tenha essa percepção muito clara na minha mente, mas eu vou falar daquilo que eu conheço. E o que eu conheço é endodontia. Eu tenho 30 anos praticamente de endodontia. E em 30 anos de endodontia, a endodontia que eu pratico hoje é uma endodontia completamente diferente da endodontia que se praticava 30 anos atrás. Uhum. Por N situações, sabe? Pô, mas tudo bem, de maneira geral, você não tem que abrir do mesmo jeito, não tem que instrumentar do mesmo jeito, tem que obturar? Sim, é verdade. Eu continuo abrindo, continuo tendo que instrumentar e continuo tendo que obturar. Só que a forma, a maneira com que eu faço, a qualidade com que eu faço, com que a tecnologia me permitiu fazer,
melhorar, aumentar a previsibilidade dos meus casos, aumentar a qualidade daquilo que eu faço, aumentar a longevidade daquilo que eu faço. O que ela me trouxe de recursos, em termos de respostas a diferentes situações, que no passado eu não tinha resposta para dar, e hoje eu tenho para dar, em 30 anos, vamos considerar que é um espaço de tempo relativamente curto para você dizer assim, caraca, como mudou. E mais especificamente, nos últimos 15 anos, o ganho foi absurdo, né? Houve uma mudança muito grande dentro da especialidade. Então, se só na endodontia isso aconteceu, é óbvio que nas outras áreas o mesmo fenômeno aconteceu. Então, sem dúvida nenhuma, a gente precisa estar acompanhando essas coisas. Por quê? Porque ao longo do tempo, embora quando eu me formei lá, eu recebi um pacote para elaborar soluções para os problemas dos meus pacientes ao longo da vida, meu pacote vai chegar um momento que ele não é suficiente. Mas a questão é que existem indivíduos que vão continuar dizendo que não, isso aqui que eu tenho é suficiente, isso aqui que eu tenho, não, mais do que dá para resolver. E são pessoas que realmente você vê que ao longo do tempo, elas estabelecem para elas mesmas um teto de crescimento. Ou seja, você vai até aqui e daqui você não passa. Por quê? Porque as práticas vão mudando, os recursos vão mudando, a própria população vai se conscientizando e você não vai acompanhando. E isso vai fazendo com que, naturalmente, a qualidade do que você faz, as respostas que você tem, os resultados que você tem começam a ser frustrantes, e frustrantes não só para você, mas frustrantes para o seu paciente. Então, é onde o seu paciente começa agora a pensar assim, fulano, né, a gente vai lá, faz o tratamento, não fica, não resolve, não fica bom, vou procurar outra pessoa. E aí, a fala é assim, tem muita concorrência no mercado, tem muita concorrência no mercado. Sim, tem muita concorrência no mercado. E é por isso que a gente tem que saber acompanhar o que está acontecendo, porque se você delimitou um espaço, né, tomou conta do seu pedaço e continua cuidando daquele seu pedaço ao longo da vida, não tem concorrência. Sim. Concorda comigo? Concordo. Né? É aquela frase, né? Para todo martelo... Para quem só conhece martelo, todo problema é prego. É prego. Né? E sofisticar a caixa de ferramenta. Então, antes eu saí com um pacote que era só martelo. Mas agora não, eu tenho aqui uma chave de fenda, eu tenho aqui uma chave de rosca, eu tenho aqui um rebite, não sei. E aí você vai. E aí eu percebo que assim, as pessoas dão pouco para a odontologia, mas querem exigir muito da profissão. Né? Querem que a profissão vá além daquilo que ela pode ir. Porque a profissão em si, ela é o quê? Ela é um grupo de conhecimento para dizer assim, a situação aqui é essa para você resolver. Mas ela, cada vez que passa, ela vai ficando cada vez maior. E se você não vai dando conta de acompanhar esse cada vez maior dela, né? O seu repertório de soluções vai ficando cada vez mais restrito e limitado, e naturalmente isso vai ter um impacto na sua clientela, isso vai ter um impacto na sua questão financeira. É inegável isso, né? E aí realmente bate aquele sentimento de frustração, aquele sentimento de desapontamento, e é aquela velha história filosófica do ser humano que é assim, é mais fácil culpar os outros do que olhar para si mesmo, né? Então, a profissão é que não presta, mas não dá o mínimo pela profissão, não acompanha minimamente o que está acontecendo na profissão. E não é a pessoa ser obrigada a se formar em todas as especialidades, ser um clínico geral, né, em fazer de tudo, igual eu falo que é uma coisa que eu gosto muito, né? Eu sou apaixonada pela odontologia e só não faço implante e harmonização, né? E não é isso, mas é pelo menos você ter um mínimo de informação do que está de atualidade aí para você saber indicar para o colega. Você não faz, mas você sabe que está se fazendo uma coisa diferente que cabe para aquele seu paciente e encaminha para o colega.
Antigamente acontecia muito, né, que eu acho que tem a ver um pouco do prego e do martelo, que é assim, a única visão que ele tem, ele só faz cirurgia, não faz canal, tem um dente que teve a invasão pulpar, o comprometimento pulpar, e o profissional indica a extração, né, sabendo que tem ainda que poderia salvar, tem estrutura e tudo mais, mas a pessoa quer resolver dentro daquela estratégia dele, que é a que ele sabe fazer. Sim. Né? E isso você tocou num ponto que eu considero chave, porque, assim, embora a gente possa pensar, o podcast de endodontista para endodontista, não, nós estamos falando aqui de uma maneira global, de uma maneira geral, né? O clínico geral, ele tem uma importância, um papel fundamental dentro da nossa profissão. Não existe, né, nenhuma obrigação de ninguém se especializar em absolutamente nada. O especialista, como o próprio nome diz, ele aprofunda para resolver problemas específicos, mas nem todos os problemas são específicos. Existem problemas que são de um grau de dificuldade maior e que são mais frequentes de acontecer, e que o clínico ele precisa estar presente ali para resolver. E aí, o que custa o cidadão ou a cidadã ir a um congresso, né? Não só para indicar, para realmente ampliar a visão de mundo, e falar assim, está falando de um tipo de procedimento, que é um procedimento que eu não pratico e tudo mais, mas agora eu treinei o meu olhar para quando eu ver esse tipo de situação, eu consigo indicar, eu consigo, né, mostrar caminhos diferentes, para não ficar exatamente restrito naquela questão de que, como você disse bem, cada um faz uma leitura da sua realidade pela janela que tem. Sim, e eu dei o exemplo da extração, né, que a pessoa às vezes pode fazer, o profissional pode fazer o canal e indica a extração, que é o que tem de realidade, de habilidade, e aí entra no que o nosso especialista falou, toda terça-feira o professor tem lá uma live como evitar protocolo. Né? Então, é a visão que está tendo. Hoje em dia, pessoa com vários dentes satisfatórios ali na boca e está tendo uma febre aí de indicar protocolo, extrair tudo. Ontem mesmo, nós tivemos um caso lá na nossa clínica de um paciente que chegou lá para o Renato, né? E o Renato, com uma panorâmica, veio falar comigo. Falou, Léo, estou aqui, cara, sabe, boca aberta, porque assim, o paciente veio com vários dentes embaixo, vários dentes em cima, e veio de uma indicação de que, assim, não, a indicação é remover tudo e vão botar um protocolo. Eu não vou criticar esse tipo de coisa. Pesado. Paciente cardiopata, com N restrições, assim, então, né, são coisas que, assim, eu prefiro pensar que não é má fé, eu prefiro pensar que é, assim, uma leitura realmente de que, assim, não, o melhor jeito de resolver esse problema é com a ferramenta que eu tenho aqui. Uhum. Né? Mas isso é só para a gente poder fazer uma reflexão, né, do quanto é importante a gente ampliar a nossa visão de mundo, a nossa compreensão de mundo. E, vou ser bem honesto, até para mim, né, que sou endodontista, mesma coisa. Todas as situações hoje em dia, a gente vai remover o tecido pulpar, nós vamos remover e vamos extrair o tecido pulpar? Não. Vem aí a terapia, né, vital pulpar, que vem mostrando para a gente aí, dentro do capítulo de endodontia regenerativa, que nós, enquanto endodontistas, nós não somos só extirpadores de polpa, nós precisamos ser também estimuladores e guardiães, né, guardiões dessas polpas. Nosso papel é olhar pela saúde pulpar, preservar a saúde pulpar. Então, a gente tem que alargar a nossa visão de mundo. E não existe melhor momento para você conseguir fazer esse alargamento de visão do mundo do que você participar de um evento desse. Né? Mas eu não quero ficar aqui jogando só argumentos ao Léo para poder fortalecer essa posição. Eu quero uma coisa bem estruturada. E nós deixamos aqui para vocês, pensamos aqui num roteiro em que você tem 7 motivos fundamentais. Né? Já sei que a Adriana, quando for nomear esse episódio depois, ela vai puxar por esse número. Né? Então, 7 motivos fundamentais para você ir a um congresso onde, mais uma vez, o objetivo é você estar se desenvolvendo nas 3 direções. Você buscar
mecanismos de autorregulação emocional, gestão emocional, desenvolvimento técnico e científico, desenvolvimento pessoal, no caso, relacionamento interpessoal. Tudo isso você pode buscar dentro de um congresso e eu vou provar para você, porque comigo aqui é assim, entendeu? Escreveu, não leu, é analfabeto, entendeu? O pau comeu. Então, veja bem, eu vou botar aqui os meus óculos para eu poder ler para vocês aqui. Primeira coisa, claro, né, que é o óbvio, mas o óbvio também tem que ser dito. Atualização real. Em relação ao que está acontecendo na profissão. Aliás, até é muito saudável que você diga para os seus pacientes que você está te afastando do consultório, da sua atividade, porque você vai frequentar um congresso. E observe vocês que eu estou usando a palavra frequentar. Observe a semântica da história. Eu não estou falando assim, por que é importante o dentista ir ao congresso? Não é ir. Porque ir parece que é uma coisa isolada. É um fenômeno isolado, é um evento isolado. Frequentar é uma palavra que significa existe uma recorrência, existe um hábito, existe um comportamento ali por trás. Isso é algo que nós precisamos nos acostumar de que pelo menos uma vez ao ano a gente vá a um congresso religioso. Do mesmo jeito que você tem os seus compromissos, que o congresso passe a ser também um compromisso dentro da sua agenda profissional. Por quê? Mais uma vez, a profissão vem se desenvolvendo de forma galopante, então é mais do que justo que você, pelo menos uma vez ao ano, você vá em busca de atualização profissional. Você atualizar não só conteúdo, mas você atualizar contextos. Vamos falar um pouco sobre contextos diferentes que vêm acontecendo? Vamos lá. Hoje em dia, entre aspas, está na moda, não é porque está na moda, mas a gente está vendo um número crescente de pacientes desenvolvendo lesão cervical não cariosa. É a questão da dieta, é a questão da acidez do estômago, né, dos refluxos, que tem a ver com estresse, é a questão do bruxismo, N causas, uma situação multifatorial que é um adoecimento ou uma circunstância atual que o ser humano vem enfrentando. É um novo contexto. É uma humanidade pós-pandemia. Um novo contexto está sendo visto. Então, a gente vai a um congresso para atualizar o quê? Um novo contexto. A gente está vendo aí, né, uma epidemia da questão da obesidade. E, ao mesmo tempo, a gente está vendo o uso indiscriminado desses medicamentos para tratamento de obesidade, né? Monjaro, Wegovy, etc, etc, etc. A gente já sabe que esses medicamentos eles têm repercussões na cavidade bucal. É uma atualização de contexto, não é só conteúdo, né? Nós sabemos que existem pacientes que precisam fazer uso de certos medicamentos que vão restringir a perda óssea em pacientes que têm lá a osteoporose ou que fizeram uso de um medicamento em função para conter uma metástase de câncer, etc., que são os bifosfonatos. Então, é uma situação que você vai buscar informação no congresso porque de um novo contexto que vem acontecendo. Você está no seu consultório, chega um paciente lá que tem um determinado quadro clínico que pode estar relacionado ao uso de um medicamento desses aí, e você desavisadamente faz um procedimento e cria uma complicação. Ah, pô, mas eu fazia isso há 20 anos atrás, não dava complicação, hoje em dia dá complicação? Sim, porque mudou o contexto. Então, percebam que o primeiro ponto que todo mundo acha que é o óbvio, buscar atualização em termos de conteúdo, de informação, não, é atualização também de contexto. Os contextos mudam, a humanidade ela vai mudando, né, os contextos dela, e isso vai tendo impacto, vai tendo repercussão. Então, é no congresso que você vai ficar sabendo desse tipo de situação. Concorda? Já tinha pensado nisso? Não. Pois é. Mas é uma coisa importante para a gente pensar. Né? Você vê que é tão importante isso que para você fazer parte da sociedade brasileira sob a endodontia, uma das exigências é você estar atualizado ali, vindo todo ano em congresso, né? Você comprovar
Exatamente. A Sociedade Brasileira de Endodontia, SBEndo, ela tem ali vamos dizer, uma possibilidade de você ser membro certificado da SBEndo, e para você manter essa certificação da Sociedade Brasileira de Endodontia, você tem que provar a cada 3 anos que você é um profissional que frequenta congresso, que faz cursos de atualização, que você, de alguma forma, você pode participar em pesquisa, publicar alguma coisa, né? Enfim. Então, isso é um jeito muito sério de você garantir o aprimoramento profissional. E, aliás, esse modelo da SBEndo não é um modelo exclusivo da SBEndo. Na verdade, esse modelo da SBEndo foi um modelo que é um modelo que já existe hoje nos Estados Unidos e na Europa. Na verdade, nos Estados Unidos, eu vou falar daquilo que até onde eu sei. Nos Estados Unidos é assim, todo profissional ele tem que ter um número de horas por ano em que ele precisa comprovar de cursos, que ele frequentou curso, frequentou palestra, frequentou congresso, etc. Para ele poder manter a certificação profissional dele, né? Porque isso é um jeito de você realmente, da entidade, garantir que os profissionais que fazem parte dela são profissionais realmente que têm compromisso com a qualidade e têm compromisso com oferecer o melhor. Isso é uma garantia importante para a entidade, né? E uma garantia importante que você dá para o seu paciente, que você dá para o seu cliente. Converse aí com seus pacientes, com seus clientes aí, para ver se eles não curtem, se eles não gostam, quando o dentista fala para ele assim, então, eu estava num congresso e aí eu vi uma situação assim, o paciente entende assim, pô, meu dentista é um cara atualizado, é um cara que está afim realmente, né, de ir atrás, de querer fazer o melhor. Então, o primeiro motivo é esse. Parece óbvio, mas estão vendo que tem mais coisa por trás que não é tão óbvia assim. Atualizar não só conteúdo, mas atualizar contexto. A segunda coisa é você ter contato com pessoas que pensam diferente. Vocês já pararam para pensar que as situações odontológicas, elas têm várias formas, talvez, de serem resolvidas? Ontem mesmo eu postei um caso lá no Instagram e postei um caso num grupo de amigos em que nós oferecemos uma solução para aquele caso clínico, mas a gente queria, na verdade, também ouvir outros colegas que tivessem outras visões e que tivessem outras sugestões para fazer para a solução daquele caso clínico. E tivemos, né, amor? Nós tivemos ali pessoas que fizeram apontamento para isso, apontamento para aquilo, prestar atenção nisso. Se fosse eu faria assim, ia tomar cuidado com isso, ia tomar... Entendeu? E foi ótimo o exercício no sentido de que, assim, a gente sai maior, porque a gente amplia a janela com que a gente olha a questão. Quer falar um pouco? Não, eu estou desejando ter outro caso desse para resolver. Né? Para a gente poder trocar forma. ideia e tal. Então, a gente tem uma amiga querida que a gente, né, adora demais e respeita demais, que é a professora Liana Pinheiro, lá do Rio de Janeiro, que é fera e presidente da Academia Brasileira de Odontologia. A Liana tem uma fala que eu adoro, que é assim, a oportunidade que a gente tem de furar a bolha, né? Você está lá no seu mundinho, fechadinho, na sua vidinha, todo dia, seu consultório, seus casinhos e tudo mais. Quando você vai para um congresso, você vê gente falando de caso clínico que você resolve de um jeito e mostrando para se resolver de um outro jeito. Né? Você troca ideia com um outro colega e ele vem e traz uma outra contribuição e pede para você prestar atenção nisso, ou seja, você vai ampliando a sua visão de mundo. Então, é uma forma de você sair do seu mundo e entender que o mundo que você vive é um mundo maior, não é só aquele mundinho ali do consultório, e que você aumenta a tua compreensão, você aumenta a visão que você tem sobre os casos, que você pode, talvez, oferecer melhores soluções, e muitas vezes soluções, às vezes, que podem ser melhores, às vezes até menos trabalhosas, né? Porque é uma das coisas que a tecnologia tem trabalhado hoje em dia também, não só melhorar a qualidade, mas também cada vez mais trazer, de certa forma, uma facilidade para o dentista no seu dia a dia. Então, é o momento que você tem de você encontrar com pessoas que pensam diferente, de você fazer o exercício, o saudável exercício de pensamento,
de você, nossa, nunca tinha parado para pensar nisso. Nossa, Beltrano falou isso assim desse caso. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Sim. Não, e interessante que a gente que gosta de estudar e ler artigo, pega livro, né? A gente é da época que a gente tem, nossa casa é cheio de livro-texto enorme, grosso, aquilo que enche a nossa estante. Você está em congresso, quem é meu ídolo? Não é só Jorge Mateus, Henrique Juliano. Está lá apresentando, eu levar o livro para ele autografar. Poxa, Yared, foi, o Siqueira, o Hélio. Nossa, quantos grandes autores que eu tieto lá mesmo e tá lá nesses congressos. É muito bom, né? Você vê-los lá na frente falando aquilo que você, putz, aquilo que eu estudei, tá ali, olha o que está falando disso agora, né? Uma coisa super nova que está nova forma do diagnóstico, né? Você vê que é uma outra coisa que a gente tem que correr atrás e ficar atento a isso que mudou. A nova classificação né? Diagnóstico. E é exatamente isso. Você está antecipando e trazendo aqui o terceiro ponto, né? O terceiro motivo, que é o quê? Cara, é muito melhor você ver o sujeito ao vivo do que você ler o artigo do cara, do que você ler o capítulo do livro do cara. Ou seja, ler o capítulo do livro do cara, sem dúvida, é muito importante. Ler o artigo, se atualizar no artigo, sem dúvida, é muito importante. Mas quando ele está na sua frente, fazendo a explanação, ele tem muito mais liberdade para fazer conexões, para fazer trocas de ideias, que muitas vezes, na escrita de um artigo ou na escrita de um livro, esse autor ele fica engessado. Verdade. Tem número de palavras, né? Tem número de tudo. Número de tudo. Existe uma limitação, né? Infindável de regras. Mas quando você está num momento em que você está sentado e assistindo ele falar, e isso ficou muito claro para mim agora, em maio, quando a gente esteve no EndoSapiens, lá em São Paulo, né? Cara, assistir o Siqueira e o Ricucci, para mim, foi quase que assim, um orgasmo científico. Porque, assim, li muito o Siqueira e o Ricucci. Uma coisa é você ver o cara colocar lá dentro da norma da revista, na escrita técnica científica, a opinião dele, você vê que ele está aprisionado, acorrentado pelas normas. Mas ver o Ricucci ao vivo e ele, né, usar do sarcasmo dele para debochar de certas atitudes ou de certos de certas opiniões que vão contrárias àquilo que ele vem comprovando na prática científica, não tem preço. E aí eu me lembro de uma frase que eu aprendi, que é assim, o cérebro aprende quando você se surpreende. Né? Porra, você está ali acostumado a ter uma leitura da informação do cara, ou ter uma visão que até foi moldada pelo que o cara escreveu, e quando você está ali vendo ele falar e ele reforçando em argumentos, e você vê o gestual, a linguagem corporal dele, você vê a forma com que ele apresenta, muitas vezes ele te chama atenção para ideias que você nem tinha parado para pensar quando você lê o livro dele ou quando você lê o artigo dele. Mas ele apresenta com uma força, ou com uma argumentação, ou com uma presença e tal, você, caramba, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Né? Então, assim, ler o artigo é importante, ler o livro também é importante, mas tão importante e tão bom quanto ler o artigo e ler o livro é você ver o cara ao vivo e a cores. Você talvez até, quem sabe, ter a oportunidade no final da palestra, você ir lá cumprimentar, você ir lá tirar foto, sim, sabe? Tirar foto, né? Faz parte. E você até, quem sabe, se houver espaço, você tem uma curiosidade, você fazer uma pergunta, e alguns vão te responder, outros não vão te responder. Foda-se. A verdade é que, assim, você tem que estar ali fazendo esse exercício de pensamento. Isso é muito saudável para a gente. Né? E eu voltei encorajada depois do EndoSapiens. Duas situações aconteceram iguais, de formas iguais, em que uma foi terapia de polpa vital na graduação e outra agora na pós-graduação, em que a gente teve a exposição pulpar e foi feita aquela escariação, aquela debridamento ali para voltar da polpa para voltar aquele sangue vivo, para a gente fazer o biocerâmico ali, e o paciente depois responder com vitalidade.
Coisa que antes, nossa, imagina eu abrir mais ainda aquela pequena exposição que estava com aquela característica esbranquiçada, aquela polpa já necrótica naquela parte inicial, isquêmica, essa é a palavra. E lógico, a gente tem microscópio na faculdade, a gente tem um bom ultrassom na faculdade, né? Agora, tem um conhecimento e o encorajamento que a gente voltou de lá com isso. Eu lembro que você segurou as pontas com os outros alunos, eu sentei, fiz, está sendo um portfólio, ou o caso clínico da aluna da graduação, lindamente o paciente respondendo com vitalidade, com sensibilidade do dente normal. Aí, né? Que maneiro. Uma situação onde pode simplificar, por exemplo, vamos resolver, vamos tirar essa polpa fora e vamos fazer o tratamento odontológico. Nossa, lindo. Depois eu quero fazer até nós vamos fazer um episódio onde a gente vai discutir um pouco mais essa terapia vital pulpar, que eu acho que vale a pena. Né? Mas é muito gostoso assistir os caras ao vivo. Então, assim, vá a um congresso para você realmente ver essas pessoas, porque é muito diferente de você ler essas pessoas, seja no artigo científico ou seja no livro. Isso cria em você mais convicção. E aí eu tenho uma fala para a Adriana, toda vez que a gente vai num congresso, eu tenho uma fala para a Adriana que eu compartilho aqui com vocês, que é assim, cara, existem congressos que são congressos de atualização. Você sai do congresso pensando assim, caramba, quanta coisa nova eu aprendi. Mas o que eu aprendi ao longo dessa minha carreira profissional, da minha jornada profissional, é que tão importante quanto esses congressos de atualização, onde a gente sai de lá aprendendo coisas novas, ou pensando em, vamos dizer, em novas perspectivas para uma mesma questão, é você sair de um congresso também com a sensação de convicção. Tem congresso que a gente vai que você diz assim, cara, eu não vi nada de novo aqui, mas tudo que eu vi é exatamente aquilo que eu pratico, é exatamente aquilo que eu faço, é exatamente aquilo que eu acredito no meu dia a dia. E essa sensação de convicção, não sei para você, Adriana, mas essa sensação de convicção para mim, ela é muito importante e tão importante quanto eu sair do congresso com a sensação de que eu aprendi algo novo. Né? No meu caso específico, uma das minhas preocupações não é só eu me atualizar para os meus pacientes, mas é eu me atualizar para os meus alunos, para que eu consiga passar para os meus alunos uma mensagem que seja uma mensagem coerente com aquilo que está acontecendo de maneira geral dentro da especialidade. Então, quando eu vou a um congresso, que eu saio do congresso pensando assim, pô, feliz, não vi nada de diferente, mas tudo que eu vi é aquilo que a gente ensina, é aquilo que a gente prega para os nossos alunos, e é aquilo mais importante do que pregar, é aquilo que a gente pratica com os nossos alunos. Essa é uma sensação também muito poderosa. Então, eu entendo que um congresso também, uma outra razão que eu colocaria, né, uma quarta razão que eu colocaria, seria exatamente você sair de lá ou com a sensação de que você aprendeu algo novo, ou com a sensação de que você saiu de lá com uma convicção reforçada. E se você sair de lá com as duas coisas, eu aprendi algo novo e reforcei convicções, é o melhor dos mundos. Mas isso sempre um congresso vai te dar. Uma coisa ou outra, ele sempre vai te dar. E valorize isso, isso é muito importante. Né? É legal, né? A gente, quando foi com a Milena no Dental Canal, que foi nossa aluna de graduação, de atualização, de especialização, e que hoje faz lá o mestrado, e a professora da equipe. E ela foi no congresso com a gente e tal, ela falou... Primeira vez que ela foi no congresso, ela falou assim, cara, impressionante, tudo que vocês falaram, que vocês falam pra gente, os caras falaram aqui. Eu falei assim, exatamente. É isso. Toda vez que a gente leva aluno, que a gente tem a oportunidade de levar aluno, graças a Deus, né? E graças ao nosso compromisso também, a gente sempre ouve esse tipo de testemunho. Né? Então, isso é uma sensação muito boa. Outra razão importante para você ir ao congresso, networking. Cara, networking é fundamental. Networking é a oportunidade de você conhecer outras pessoas, de você trabalhar o lado da sua inteligência relacional, da sua inteligência interpessoal, e você conhecer colegas. Desse networking, muita coisa legal pode sair dali. Especialmente, muitas vezes, não só visões de mundo diferentes,
Às vezes você vai ver que a outra pessoa também tem uma dor parecida com a sua, e você vai saber como é que ele lida com a dor que é comum a vocês. Talvez pode ser uma solução que você, nossa, é mesmo, nunca tinha parado para pensar nisso, né? Às vezes eu acho, Adriana, eu não sei se é o meu temperamento, mas assim, eu olho para a nossa profissão, tem hora, que ela é muito solitária. Especialmente se você está lá no seu consultório, fazendo o seu trabalho todo dia, o dia inteiro ali dentro, né? Se você não trabalha com colegas em outras especialidades e tal. Então, assim, eu acho muito solitário. E, às vezes, pode dar para a gente a sensação de que, cara, eu estou enfrentando problemas ou eu estou passando por situações que, né, não sei como é que eu vou fazer. É tão bom quando você encontra uma outra pessoa que essa outra pessoa também enfrenta as mesmas dificuldades e vocês trocam, né, essas experiências. Como é que você lida com isso? Ah, eu faço assim, eu faço assado. Mas lá você tem esse problema também? Nossa, você não sabe, rapaz. Eu lido muito com esse tipo de problema, com esse tipo de situação e tudo mais. É muito bom saber que você não está sozinho. É muito bom saber que existem outras pessoas que também enfrentam os desafios que você enfrenta e que talvez até, ou você que vai ser o agente, dizer assim, então, esse problema que você está enfrentando, eu lido com ele assim, 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 a pessoa, nossa, que legal, nunca tinha parado para pensar. E isso nasce uma amizade, né? Isso nasce um relacionamento ali, um vínculo, que é um vínculo que abre portas para o futuro. A gente não sabe o dia de amanhã. Eu tive N situações de congresso e tal, de conhecer pessoas, trocar ideia, conversar com pessoas e tudo mais, mas amanhã ou depois, pô, fulano, aquele dia você me deu aquela ajuda naquele assunto, mas você não quer dar uma aula sobre esse assunto no meu curso, não? Né? Você não quer... Pô, eu vejo que você faz endo, você parece ser um cara que, pô, entende bem, não sei o quê. Estou precisando de um endodontista lá na minha clínica, você não tem um tempo lá para, quem sabe, me atender, você ir lá e atender os pacientes para mim, atender os casos para mim. Então, assim, são oportunidades que vão surgir porque você está num ambiente específico onde as pessoas estão buscando também a mesma coisa. Sim. Né? Quantos professores legais que a gente trouxe, né, competentes demais para o nosso curso de especialização, para dar essas aulas. Foi. O quantos a gente já foi convidado, que também a gente dá aula para eles. A questão do online facilitou muito, né, precisa ir, né? A gente vai, tem lugares que a gente vai, né, igual o Ilhéus, que a gente vai no espaço do professor Gustavo, mas tem o online também, você deu para a Federal da Bahia. Sim, para o professor Raskin, vários outros, assim, são oportunidades que surgem, né? Enriquecem não só a nossa atividade, como a gente também leva a nossa contribuição. Então, isso certamente gera, né, uma troca muito rica, muito fecunda. Então, o networking é muito importante. E dentro desse networking, que eu acho muito interessante, é aquela velha história. Quem gosta de leitura na área de desenvolvimento pessoal, tem um autor que eu adoro, né, e é um autor que é muito falado hoje em dia, que é um cara chamado Napoleon Hill. Napoleon Hill tem vários livros, ele é um cara que ele dissecou as leis do sucesso e ele fala sobre um conceito chamado de mastermind. E o que é o mastermind? O mastermind, ele é o quê? A união de duas ou mais inteligências. Quando duas pessoas estão em sintonia, falando sobre um determinado assunto, ou com um objetivo em comum, é como se da fusão daquelas duas inteligências nascesse um campo de inteligência ainda maior. Então, existe uma troca muito rica de inteligência, uma troca muito rica de informação e de conhecimento para um lado e para o outro, né? Então, se você frequenta um grupo de colegas, é muito importante, né? Igual eu vejo o Dimitri aqui em Volta Redonda com esse ITI, né? Esse grupo de estudo de implante, e a gente procura também trabalhar os nossos grupos de estudo. Isso é muito importante, porque assim, é dessas contribuições, desses encontros, que nascem realmente um campo maior de troca de aprendizado, de troca de conhecimento. Então, é num congresso que você tem a oportunidade de conhecer pessoas
que têm pensamentos afins, que valorizam coisas semelhantes a você, e você passa a integrar um grupo. Gente, hoje em dia está tão fácil, né? A gente fez amizade com várias pessoas lá em Portugal agora nessa oportunidade, e rapidinho você pega e monta um grupo de WhatsApp aqui, e num grupo de WhatsApp desse, é como se você estivesse convivendo com as pessoas todo dia, o dia todo, porque as ideias vão sendo lançadas, pode ser na base da zoeira, mas as ideias vão sendo lançadas, e um troca uma ideia e o outro fala outra coisa, e as pessoas estão em diferentes partes do país, ou até mesmo do mundo, mas estão ali compartilhando o mesmo espaço no aplicativo e estão ali colocando as ideias. Então, quer dizer, isso fortalece, aproxima, né? E aumenta realmente essa sensação nossa, essa convicção nossa, e aumenta as oportunidades, né? Então, o networking é fantástico. Então, mais um motivo para você, o quinto motivo pelo qual você deve frequentar, não é só ir, não. Você deve frequentar congressos na sua área de odontologia ou especificamente na endodontia. E pesquisa também, né, amor? Como que surgem ideias ou lapida a metodologia, porque o outro já tem a experiência com tal assunto, né? Sim, exatamente. Grupos de pesquisa, né? Um a um, já lidei com esse tipo de situação no laboratório eu resolvo assim, 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 assado e tal. Você sai de lá com uma ideia, né? É muito, muito bacana. Outra razão muito importante é a ampliação da sua identidade profissional. O que vem a ser a ampliação da sua identidade profissional? Cara, é muito bom quando você sai do seu contexto. É muito legal quando você sai do micro e vai para o macro. Às vezes você está lá no seu consultório fazendo o que você faz e tudo mais, e pode ser que tenha uma vozinha dentro de você falando assim: ah, rapaz, você está aqui nessa cidade do interior, você não, né, você não faz nada direito, você é um cara muito pequeno e tudo mais. E às vezes você vai num congresso, quando você chega lá num congresso, você vê que o que você faz, as soluções que você oferece, as coisas que você pensa, o caminho de vida que você escolheu, a jornada de vida que você escolheu, cara, muita gente pega e fala assim: nossa, cara, que legal, cara, que bacana que você fez isso, que bacana que você aquilo. Então, isso, sabe, você volta do congresso e fala assim: nossa, meu irmão, eu sou melhor do que eu achava que eu era, né? É você ampliar realmente a tua visão de si mesmo, a tua visão da sua identidade. Você fala assim, né? Eu tenho uma fala que eu brinco com a Adriana, é assim: quando eu saí de Volta Redonda e fui para Taubaté fazer o mestrado, eu pensava comigo assim: nossa, vim para cá, para uma universidade tão grande, né? E eu lá, um garoto do interior, lá de Volta Redonda, né? E não sei se a minha formação foi lá, essa coisa toda, e eu percebi que eu bati a bola de igual para igual com os caras que estavam lá. E a sensação que eu tenho em todos esses anos, de todos esses eventos que eu andei frequentando e pós-graduação que eu fiz ao longo da minha vida, era que eu sempre me via menor do que os outros de fora me enxergavam. E que quando eu voltava para casa, eu voltava realmente para a minha identidade profissional ampliada, tipo assim: nossa, cara, não é que Volta Redonda a formação é boa, não é que Volta Redonda não é só né, o buraquinho do mundo, mas sim um lugar que realmente as coisas acontecem, que as pessoas me respeitam e tudo mais. Essa sensação é uma sensação muito boa, concorda? Verdade. Né? Outro motivo para você... Rapidinho, como é aquela coisa que fala, não é reconhecido na cidade? Né? Tem uma fala de Jesus na Bíblia que é assim, né? O profeta ele não é reconhecido na cidade dele. Né? Jesus mesmo não voltou a Nazaré, teve dificuldade para voltar a Nazaré, porque ele mesmo dizia que se ele voltasse a Nazaré, ele sabia que ninguém ia dar crédito para ele. Né? Quando a gente sai, é essa Quando sensação. a gente sai, é essa não sensação. Tem, né, o valor aqui. É. Mas é que é muito mais. Muito mais. As pessoas de fora, elas valorizam muito mais a gente do que quem está aqui convive com a gente no dia a dia, o que é um efeito, né, natural. Convive com a gente no dia a dia, sabe que a gente está ali. Então, sim, é um efeito natural. E foi engraçado que a gente, em toda apresentação, a gente põe a capa, depois dá uma apresentada no currículo da gente, e depois segue com a palestra, fazer uma introdução da formação, fazer um rapport e tal.
E aí eu lembro, né, nessa última agora, eu falo, nossa, que currículo é esse? Que maneiro, que não sei o quê. Assim, elogiando, eu falei assim, né? Porque a gente está tão imerso, vai fazendo a atualização profissional baseado na paixão, na necessidade e tal, aí vai acumulando, né, junto com a idade, né? Eu Sim, com meus 43 mais anos, do que é natural. a gente vai acumulando. Eu sei que assim, nenhum ano da minha vida eu fiquei parado. Todos os anos eu fiz alguma formação, ou era em desenvolvimento pessoal, ou foi relacionada à odontologia. Isso aí. Né? E isso é acumulado, e aí você acaba. Aí fala, nossa, aí você volta de lá realmente valorizado. E se legal, valorizando. se valorizando. Né? Isso é muito importante. Esse efeito é um efeito muito gostoso, bacana. Né? E para fechar esses motivos, né, seria o quê? A nutrição emocional. Ali, exatamente, é o momento, nesse momento desse network, esse movimento de troca, é o movimento realmente de você sair de lá fortalecido, de você sair de lá até mesmo motivado para você voltar para a tua clínica, você sair de lá com a tua identidade profissional ampliada, você sair de lá com talvez um vislumbre de soluções diferentes para os problemas que você está enfrentando, você sair de lá com aquela sensação de que, cara, eu não estou sozinho no mundo, né? Está todo mundo passando pela mesma dificuldade, está todo mundo enfrentando o mesmo tipo de situação. Cara, eu já tive esses lampejos em vários momentos. Agora mesmo, na semana passada, lá em Portugal, eu estava conversando com o professor Mário Zorita, lá de Madrid, na Espanha, e a gente conversando sobre ensino de pós-graduação, e eu, na minha cabeça, pensando comigo assim, eu, um cara lá do interior do Rio de Janeiro, lá do Brasil, falando de pós-graduação, para um cara que está num país de primeiro mundo, na Europa, Madrid, na Espanha, e as dificuldades que ele tem de ensino são exatamente as mesmas que a gente enfrenta aqui, no que diz respeito a ajustar a linguagem da educação para uma geração que é uma geração diferente da nossa. Como ajustar essa abordagem? Então, como que ele enfrenta o problema lá em Madrid? Como que o Léo enfrenta o problema? Ele não estava lá. A gente trocando ideia, trocando dica, trocando conversa, ficamos de trocar mais ideias no futuro sobre outras coisas, inclusive sobre assuntos de endodontia e tudo mais, num momento desse, num momento de troca. Né? E a gente sai dali com aquela sensação de, pô, cara, que legal. Né? Legal porque, assim, eu estou achando que esse problema está circunscrito só a mim, ou às vezes até o problema, você acha que o problema é você, né? E quando você vê um cara de um outro país falando que enfrenta a mesma dificuldade, você fala assim, não, peraí, cara, então realmente é alguma coisa que está acontecendo. Eu me lembro que teve um encontro que eu tive, acho que foi da Easy, em Belo Horizonte, que eu estava com uma situação, enfrentando uma situação aqui nos cursos de pós-graduação, e eu conversando com colegas que são professores de outras partes do Brasil, e os caras falando da mesma coisa. E eu pensando comigo assim, cara, que alívio, saber que não era eu, porque, Adriana, a gente tem uma coisa que é assim, né, para quem é muito responsável com o que faz, quando as coisas começam, eventualmente, a precisar de ajuste demais, a gente quase que leva para a nossa identidade e pensar assim, não, o problema não é lá, o problema é comigo. Sou eu que estou... Né? E, às vezes, o problema não é só necessariamente com você, mas, às vezes, assim, é um problema que realmente existe em outros lugares, porque é um problema comum, de repente, a uma situação específica, ou a uma população específica, e você está imerso naquilo ali. É bom você saber que outras pessoas estão passando pela mesma dificuldade. Então, Oi? Então, você ter esse ambiente de troca, né, de situações, de mudanças, entendimento de outros contextos ou avaliação de outras perspectivas do mesmo contexto, isso dá uma nutrição emocional para a gente muito boa, muito legal.
Porque você termina o congresso, em geral, você quer, na segunda-feira, você quer botar em prática. Cara, nossa, esse aquele paciente que eu posso fazer aquele caso assim, sensato, que o cara mostrou e tudo mais. Nossa, essa técnica foi muito maneira, eu vou explorar um pouco mais essa técnica, eu quero usar ela numa situação assim, sensato. Nossa, específica. Tem que convidar o professor tal, tem que inserir ele no módulo de tal, assim, para ele poder trazer essa fala para a gente aqui, muito importante. Então, assim, isso também não deixa de ser um mecanismo de regulação emocional, um mecanismo de nutrição emocional, esse momento de troca, esse network. Tudo isso nasce do quê? Do network, da convivência, de você estar ali no meio, né, daquele... E sem contar também que é o quê? É a saída do contexto. Saída do contexto, ela é muito importante, porque assim, a gente leva uma vida rotineira. Eu costumo dizer que a vida do dentista é rotina, cara, né? Rotina você tem, não só a sua rotina, tipo, né, acordar, tomar banho, tomar café, trabalhar, voltar para casa, mas é a rotina que você precisa fazer dos seus processos dentro do seu consultório ou dentro do seu trabalho, onde quer que... Tudo que você vai fazer tem uma rotina. Vou fazer uma classe 1, beleza. Primeiro você vai anestesiar, depois você vai... Então, tudo tem um passo a passo, tudo tem uma rotina. Nós somos profissionais, né, muito voltados para essa questão da rotina, do protocolo e tudo mais. Esse contexto chega uma hora que ele esgota a gente. Você sair e ir para um congresso, você tem as oportunidades ali, as ocasiões sociais, de encontro com outras pessoas. Até a parte do turismo também está valendo. Você sair para passear, você jantar, fazer um happy hour com os amigos. Tudo isso é muito rico, né? Para te nutrir, para te fortalecer, para você voltar realmente e falar assim, cara, que bom, vou me empenhar cada vez mais nisso aqui, porque ano que vem eu quero estar lá de novo, porque eu quero continuar fazendo parte desse grupo, eu quero continuar. Então, vira realmente um mecanismo de motivação, né? A gente está constantemente se motivando porque a gente quer acompanhar e quer, ao mesmo tempo, levar contribuição. Então, é o congresso na sala de aula, mas tão importante quanto o congresso na sala de aula é um extra classe, é o extra fora de aula. É você estar tomando um chopinho com um colega, é você estar num restaurante com os amigos, é você estar sentado na hora do café, trocando ideia, trocando experiência, né? Então, isso dá uma nutrição emocional muito, muito importante. Mas você que acha que nós vamos ficar por aqui, você está muito enganado, porque agora eu vou fechar com coisas que você precisa pensar para você extrair o melhor do seu congresso. Porque todo mundo acha assim, não, eu vou no congresso tal, assim, sabe? Então é só ir. Não, não é. Para você aproveitar bem o seu congresso, eu elenquei aqui 6 coisas importantes para você fazer antes de ir para o congresso, para que você possa realmente extrair o que de melhor esse congresso tem a oferecer para você. E eu já começo pela primeira, que é o básico, né? Você definir... Não. Você definir uma intenção para esse congresso. Tá? O propósito. Tipo, eu vou no congresso tal. Ótimo, beleza. O que você quer desse congresso? Porque você definir essa intenção prévia, ela vai direcionar, vai ajudar você a direcionar o seu olhar para você encontrar as coisas que você quer. Eu quero ir para resolver uma questão assim, eu quero ir para ver o assunto tal, eu quero ir para fazer compra de material, eu quero pegar o material tal, eu quero as melhores ofertas, enfim, cada um sabe bem, né, o que quer. Então, defina antes uma intenção, um propósito. Um exercício que eu fiz, antes de eu ir para Portugal, eu tirei um tempo e pensei assim, cara, o que eu quero desse congresso em Portugal? Escrevi. Eu quero isso, quero fazer um network, eu quero conhecer pessoas assim, eu quero comer o pastel de Belém. Quero comer o bacalhau. Não, esse é outro propósito. E assim a gente vai. Então, assim, defina um propósito, defina um objetivo, porque definir o objetivo é a mesma coisa que chegar curtindo aqui. É você mostrar para o teu cérebro o que você quer prestar atenção, o que você quer que seja revelado para você nesse evento. A palavra é essa, né? Ela vai direcionar o teu olhar. Segunda coisa que eu acho importante, e isso eu tenho o hábito de fazer em todo o congresso, escolha pelo menos 3 palestras-chave.
Olha a grade com antecedência. Fulano vai falar desse assunto. Porra, esse cara é pico, esse cara é foda, eu quero assistir a palestra dele. Você sabe disso, que eu faço isso. Eu falo assim, tem o fulano, não abro mão de assistir. O Jorge Vera vai falar sobre... Eu quero ver o cara. Né? O Shannon Patel vai falar sobre... Então, a gente tem que assistir a palestra do Shannon Patel. Gente, emoção do Versiani. Assistir o Marco Versiani, sobre anatomia. Então, assim, escolha pelo menos 3 palestras-chave para você falar assim, essas eu não posso deixar de assistir. Essas são mandatórias, são obrigatórias. Porque elas têm a ver com um foco. E, em geral, essa escolha é importante que ela seja em cima de temas que têm a ver com a tua prática clínica, com a tua vivência diária, ou às vezes uma dificuldade ou algo que você quer sedimentar dentro de você. Né? Então, escolha pelo menos 3 palestras-chave para você falar assim, essas eu não abro mão de participar. Terceira coisa importante, os intervalos são tão importantes quanto as palestras, tá? Porque é no intervalo que você processa o insight. Eu acabei de assistir lá a palestra do Shannon Patel sobre tomografia, que, por sinal, foi surpreendente o que ele falou no Dental Canal do ano passado, porque todo mundo achou que ele viesse falar de novidade em tomografia e ele falou sobre biossegurança, né? E o impacto da falha da biossegurança no resultado do tratamento endodôntico, quando visto tomograficamente. Essas falhas eram mais evidentes, né? Foi uma palestra que mexeu comigo. Por quê? Porque me quebrou, cara. Pô, eu estava pensando uma coisa sobre a palestra e o cara trouxe outras reflexões que, assim, eu tive que dar uma saída, tive que dar uma volta, tive que tomar um café, tive que trocar uma ideia, sabe? Falar assim, mano, pô, o cara me quebrou, eu pensei que o cara ia falar disso, o cara me falou daquilo, não sei o quê. Então, intervalo é tão importante quanto a palestra em si, porque o intervalo é o momento que você tem para você ter os seus insights, para você ter as suas reflexões, para você trocar ideia com os outros colegas, ouvir a opinião dos outros, muitas vezes até mais do que falar, é você ouvir, você escutar o que os outros estão dizendo, né? E, eventualmente, você interpõe, acrescenta e tudo mais. Então, o intervalo é importante, o cafezinho é importante, tá? Quarta coisa muito importante para você curtir o seu congresso e tirar o melhor do seu congresso. Sabe o que é, doutora Adriana? Seja você mesma. Isso é. Autenticidade e você ser genuíno. Não vai de armadura, não vai, né, posando como um personagem. Seja você, sabe? Vai lá, convive com as pessoas, ninguém é melhor do que ninguém, está todo mundo no mesmo bar, todos somos dentistas, todos somos profissionais, uns têm caminhado à frente, mais anos de estrada, outros têm menos anos, mas somos todos colegas e tudo mais. Vá lá e dê a sua contribuição, sendo genuinamente quem você é, sem fazer pose, sem fazer, né, sem estar ali como personagem, sendo você mesmo. Isso aumenta as chances realmente de você criar conexões mais genuínas, fortalecer vínculos e realmente você sair dali com grupos de amizade e tudo mais, e coisas que são, né, importantes, né? Quinta coisa importante, registre as ideias. Olha, gente, vou dar o meu depoimento, o meu testemunho aqui para vocês, o meu depoimento para vocês. Eu estava num congresso, eu sou endodontista, e eu estava num congresso que era um congresso de praticamente todas as áreas, se não todas as áreas, pelo menos a maior parte das especialidades estavam ali. E eu assistia praticamente todas as palestras. 12 horas quase, né, de congresso. Quase 12 horas de congresso, foram 3 dias direto. De imersão, né? A gente de imersão, porque a gente almoçava junto e depois a gente jantava junto e tomava cerveja junto depois, no final de tudo, estava tudo dentro de um hotel e tal, então praticamente 3 dias de imersão. E o que eu procurei fazer? Eu falei assim, cara, é claro que assim, eu vou olhar palestras sobre resina, sobre prótese, sobre, né, outros assuntos. A resina ainda tem, prótese tem bastante relação com o que eu faço e tal, mas às vezes assim, o pessoal da ROF, que eu respeito muito tal,
olhava as palestras, e o que eu comecei a fazer? Eu comecei a anotar as ideias principais, cada um desses colegas, né, estavam ali explanando e tudo mais, mas eu comecei a tentar enxergar quais eram os pontos em comum que todos nós tínhamos ali dentro daquele congresso, assim, em termos de atitude, o que cada um de nós valorizava. Então, às vezes, o Ariel estava lá falando de harmonização facial, falando da resolução da complicação, né, aquele caso clínico que ele apresentou lá e tudo mais, e eu não entendo nada de ROF, não entendo nada da complicação que aconteceu ali, mas eu tentando pegar qual foi a atitude qual é a atitude dele diante de uma situação dessa, como que ele se porta, como que ele se comporta, como que ele lida com uma situação dessa, e extrair isso aí, né? Isso vai dando para a gente insights. Então, assim, anote as ideias, não deixa solto, não. Vai lá, todo congresso você recebe um bloquinho e recebe uma caneta. Pô, o cara do congresso tem um trabalho danado, já imaginou quem que separa? Só no CIOSP, 15 mil, 20 mil, sei lá quantos mil bloquinhos tem que separar com caneta e tudo mais. Aquilo ali é para você usar. Use. Está assistindo a palestra? Vai lá relacionando as ideias principais, né? Para depois você realmente olhar para aquilo ali e você não ficou jogado. E existem vários estudos de neurociência que mostram que quando é a nossa própria caligrafia no papel, o cérebro reconhece e registra não só na memória visual, auditiva daquilo que você viu ou ouviu, mas registra também com mais força, porque é a memória da sua letra que está escrito ali. Então, você reforça realmente esse aprendizado. E uma sexta dica para você extrair o melhor do seu congresso é você aplicar algo em até 72 horas. Saia do seu congresso com um compromisso consigo mesmo, tipo assim, não, mano, alguma coisa eu tenho que fazer. No máximo, até 3 dias eu tenho que botar alguma coisa em prática, aquilo que o Sérgio falou para a gente lá em Tiradentes. Né? Não, eu sou assim. Tem que sair e tem que... Terminou o congresso, a gente já tem que botar em prática, já tomou uma decisão, já tem que fazer funcionar, já tem que fazer acontecer, já tem que isso, já tem que aquilo. Né? Então, realmente, a gente assumir esse compromisso de botar em prática, senão também não faz sentido, não tem sentido. Beleza? Quer falar alguma coisa? Acabei de lembrar que eu tenho que marcar reunião com coisa da IA lá, da inteligência artificial. Beleza. Então, para não passar 72 horas. Para não passar 72 horas, que, por sinal, o Congresso falou lá, 2 palestras muito bacanas lá, sobre inteligência artificial na odontologia, que, por sinal, é um tema muito bacana que depois a gente pode trazer para conversar aqui um pouco, mas que você precisa saber que já está rolando coisas muito interessantes aí sobre inteligência artificial. Beleza? Então, fechando aqui, participe de congressos, eleve a qualidade da sua prática, porque se você elevar a qualidade da sua prática, isso automaticamente a odontologia entende como se você estivesse ali depositando nela ou dando a ela algo que depois ela vai te devolver, vai te dar em troca. Né? Não seja simplesmente como naquela parábola dos talentos, aquele servo que recebe um talento só e que fica com medo do senhor e vai lá e enterra o talento e não faz nada para multiplicar aquele talento que recebeu. Vamos imaginar que esse senhor seja a odontologia, né? Parafraseando aqui a parábola de Jesus. Então, vamos imaginar que aquele senhor seja a odontologia que deu 2 talentos, 5 talentos para um, 2 para um e 1 para o outro. E viajou, e que quando voltou, foi prestar conta, o primeiro servo disse assim, senhor, me deste 5 talentos, toma aqui outros 5 que eu negociei e ganhei. O segundo disse, senhor, me deste 2 talentos, toma aqui os outros 2 que eu também ganhei e negociei. E o último vem e falou assim, eu te devolvo o talento que você me deu, porque eu fiquei com medo e botei na terra. Né? Guardei e deixou na terra. Então, esses que não praticam, que não vão ao congresso, que não querem melhorar, que não querem aperfeiçoar, que reclamam da odontologia enquanto profissão, que dizem que a odontologia não é uma boa profissão, esses são, infelizmente, os colegas que recebem o talento e que preferem guardar o talento e não fazer esse talento multiplicado.
não seja como esses colegas, né? Realmente regue o seu campo, realmente, sabe? Coloca água, coloca amor, coloca adubo, coloca fertilizante no seu campo e certamente a odontologia vai florescer cada vez mais como tem florescido para a gente, né, amor? E aí fica o convite, nosso próximo congresso, navio. Próximo congresso no navio, o Dental Conference, que acontece de 21 a 28 de março de 2026, uma oportunidade fantástica, maravilhosa, porque você tem um congresso dentro de um navio, são 7 dias de viagem, vão ser 2 dias só de congresso, os outros 5 são de viagem, mas 2 dias de congresso, de muita informação bacana, dentro de um grupo muito seleto, de grandes profissionais, que vão conviver durante 7 dias, em que muita coisa, muita amizade, muito networking acontece. Fica ali realmente um campo maravilhoso de convivência. E isso é o que abre muitas possibilidades, né, para o futuro. Então, próximo encontro nosso vai ser no Dental Conference, de 21 a 28 de março de 2026, congresso da doutora Eliana Pinheiro, e certamente ano que vem vai ter o Odonto Experience, certamente ano que vem nós vamos estar no Endo em Foco, no Rio de Janeiro, do professor Igor Barbosa. Vai ser muito bom. Ele vai estar comemorando 10 anos o Endo em Foco, então a gente vai estar lá e vamos fazer um trabalho para os nossos alunos, né? Se eles irem conosco, vai ser uma alegria muito grande a gente poder estar lá. E o congresso da SBM, né? Belo Horizonte, o COB, também tá que vai ser em Belo Horizonte, que é o congresso da Sociedade Brasileira de Endodontia, que vai ser em Belo Horizonte no mês de outubro. Endo em Foco em então, março, Dental Conference, navio, abril, o Endo em Foco, em outubro, o congresso da SBM em Belo Horizonte, e o Odonto Experience ainda não tem data definida, mas ano que vem certamente a gente vai estar. Se você tiver dúvida, tiver interesse e tudo mais, entre em contato com a gente, que a gente passa os contatos com quem você fala, com quem você conversa, e a gente, inclusive, vai ter um prazer danado de fazer a ponte entre você e quem organiza, né, para realmente fazer você integrar, fazer parte desse grande grupo que quer aprimorar, melhorar cada vez mais a odontologia brasileira. Eu tenho certeza que você não vai ser... Aproveitem a Black Friday, não só para compra de conhecimento, né? Compra de conhecimento. E agora, para fechar mesmo, né? Porque eu dei a primeira fechada, mas agora, para fechar mesmo, aproveitem a Black Friday, porque assim, a gente tem curso de atualização em endodontia presencial, que começa em 2026. A nossa turma já está com metade das vagas já ocupadas, e a gente está com uma super promoção de Black Friday, que a gente ainda vai esticar um pouquinho para pegar justamente o momento em que esse podcast vai estar no ar. Então, entre em contato conosco. Para quem é de Volta Redonda e região, quiser estar conosco num treinamento que vai de março até dezembro, e tem apoio de uma plataforma online muito bem estruturada, com os conhecimentos, e faça a sua inscrição, procure a gente para fazer a inscrição. A gente está com uma promoção muito bacana aí agora, que quem faz o curso recebe o kit de materiais, recebe um motor endodôntico, então está muito interessante, né? Ano que vem, em março, a gente começa uma nova turma de pós-graduação, de especialização. Você que quer ser especialista em endodontia, vai ser a sua oportunidade de estar conosco, de alinhar e você desenvolver ainda mais a sua técnica. E a gente tem os cursos de atualização em endodontia online, que estão na plataforma Hotmart, e que nós temos lá não só o 100% online, que é o curso grandão, como a gente tem cursos segmentados de instrumentação rotatória, de diagnóstico, de traumatismo, etc. Ou seja, existe possibilidade para você fazer diferente em 2026, você realmente oferecer mais e melhor para os seus clientes. Agora, o que você precisa fazer é ação. Coloque-se em movimento. E fica aqui o convite para que você possa vir fazer parte de um desses nossos grupos. Beleza? Te vejo no próximo episódio. E é isso aí. Fomos. Beijo.